Olá, estou eu aqui de volta. Ontem eu não compareci, né? Eu mando vídeo todo dia. Ontem eu não mandei porque eu fui fazer uma consulta com o nosso presidente Tancredo Neves. Vou até mostrar aqui um pouquinho. Eu estive com ele, porque Minas Gerais não é só um estado, né? Aqui é um estado de espírito. Então eu fui lá consultar com o Tancredo Neves para ver se ele me ilumina, para buscar uma conciliação, para pacificar esse país. O Tancredo sempre foi um conciliador, e a gente que mora aqui em São João del Rei, Minas Gerais, né? A gente busca essa conciliação. Então, baseado nisso, eu vou garantir para vocês que essa audiência que eu tive com o Tancredo foi muito produtiva e recebi muitas orientações, né, que vêm lá de cima. E aqui eu vou basear, né, vou invocar aqui o artigo 5º da Constituição Federal, né, porque aqui eu vou falar, tudo que eu falo aqui é o que eu penso, e vou invocar a Bíblia, né, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então se preparem, porque eu vou soltar os cachorros aqui. E eu vou deixar muita gente brava, muita gente chateada. Já vou falando. Se você não quer se indispor, não assista esse vídeo. Porque se você for até o final, você vai ter que tomar um remédio amargo comigo. Está disposto? Conta até 3. Vamos lá. 1, 2, 3. Você ainda está aí? Então vamos lá. Eu sei que muita gente que me assiste aqui, né, é muito mais o público patriota, mas também tem muita gente aqui que não é patriota, que eu não sei o que é, né? Porque os patriotas são aqueles que eles chamam de bolsonaristas, são aqueles que se identificam, né, com essa questão do nacionalismo. Agora, do outro lado, eu não sei se eu falo se são petistas, se são esquerdistas, se são comunistas, eu não consigo definir, porque ali tem uma variedade tão complexa de pessoas, com tantos pensamentos diferentes. Muitas das vezes eu converso com todo mundo, né? Aqui em São João del Rei a gente tem essa facilidade, e aí por que você não quer votar no Bolsonaro? Ah, não, por que você vai votar no Lula? Não, o Lula não é meu candidato, mas não dá, Bolsonaro não dá, tem que tirar o Bolsonaro. Então, eu vou dividir esse grupo de polarização de dois jeitos. Os bolsonaristas, né, que são os patriotas, e os anti-bolsonaristas, que aí é um conjunto de fatores, um conjunto muito heterogêneo de pessoas que votaram contra o Bolsonaro. E eu acho que a maior culpa do Bolsonaro é ele ter sido militar. Isso aí, né, é uma impressão. Mas agora eu vou bater pesado nesses patriotas. Vocês se preparam. Vai doer no lombo, tá bom? Eu vou começar pedindo para vocês falarem o seguinte, gente, tenta sentir a dor do outro. Depois a gente fala da sua dor, mas tenta sentir a dor do outro. Eu acho uma palhaçada vocês pegarem um celular e filmar uma autoridade de forma pública, mesmo que ela seja pública. Você quer conversar com ela, você conversa. Você quer discordar dela, você discorda. Chama ela para um debate educado, entendeu? Às vezes até você aparece junto com ela para ver se ela te responde uma coisa legal. Mas você escrachar o cara e depois espalhar isso na internet, isso não é legal. Porque você está expondo uma raiva sua, mas você está provocando uma raiva muito grande no outro. Agora põe-se no lugar do outro. Imagina se alguém vê o seu pai, né, sendo filmado assim, por exemplo, ele vai num lugar que usar um banheiro, está num restaurante, está num lugar ali com um lugar, né, discreto, e aí chega alguém lá e filma seu pai, começa a xingar seu pai, papapá, e posta isso na internet, cara. Não, fala você, sente na pele, hein? O que você está produzindo? Então, quando você expõe essa raiva sua, esse ódio seu, dessa forma, você vai produzir mais ódio. Você não vai resolver o problema. Tá bom? Agora vamos falar do mito. Mito! Vou puxar a sua orelha, cara. Se eu tivesse a oportunidade de chegar perto de você, antes de apertar a sua mão, eu ia puxar a sua orelha.
Sabe por quê? Porque eu ia falar para você assim, cresce, marmanjo. Cresce. Você virou presidente, cara. Se você chegou até lá, você tinha que ter postura. Esse negócio de você ficar com o dedo apontando arma, fazendo metralhadora, isso é ridículo. Você não sabe o impacto que tem um gesto de um líder. Um líder, ele influencia uma multidão. Então, mas o meu público acha bonito. Tá, o seu público acha bonito, mas os outros? Os outros vão se sentir muito incomodados, e isso dói nos outros. Até porque você vem de origem militar. A origem militar tem essa coisa, né? Ainda tem aquele ranço de 64. Tem muitos deputados aí que passaram por momentos complicados, né? Foram presos. Tem assim uma memória assim, é um trauma desse período. E quando você invoca esse espírito, você está trazendo esses demônios de volta. E você traz isso para si, entendeu? As pessoas começam a te odiar. Por quê? Porque você está faltando essa sensibilidade, cara. Pô, cresce, rapaz. Tudo bem, você é um marmanjão, é um falastrão, um bolachão, joga a conversa fora, acha que está brincando, mas não. A posição de um estadista, de alguém que é um chefe de Estado, que lidera um país, uma nação como o Brasil, que é continental, entendeu? Você tem que ter postura, cara. Tá bom? Não quero repetir isso mais não, tá bom? E ver se cresce, cara. Essa é pro Bolsonaro. Agora, dito isso, vamos ao que interessa. Ontem teve a reunião do Lula com a imprensa. Ele fez uma coletiva de imprensa. Pô, eu imaginei, uma coletiva de imprensa. Deve ser para falar sobre, né, aquele episódio de domingo, que foi um trauma muito grande para o Brasil. E aí eu imaginei assim, pô, vai estar jornalista da CNN, né, do mundo inteiro, com aquela monte de microfone, fazendo pergunta para o presidente. Aqui, como é que foi? Como é que vocês conseguiram prender 1.500 terroristas em um dia? Gente, está todo mundo querendo saber, o mundo está querendo saber como é que o governo federal conseguiu prender 1.500 terroristas altamente perigosos, ultra perigosos, muito treinados, né, para fazer um ataque assim, sumário nos 3 poderes da nação. Então a Al-Qaeda está morrendo de medo. Poxa vida, lá no Brasil a Polícia Federal lá conseguiu prender 1.500 terroristas. Gente, tudo aquilo lá, porque a Al-Qaeda, a CIA, a KGB, né, a Scotland Yard, está todo mundo querendo aprender essa técnica de prender 1.500 terroristas em um dia. Só que a hora que eu fui ver a entrevista, estava assim, o Lula sentado, né, com a companheira do lado, e um monte de jornalista em volta, assim, numa mesa redonda, né? Não uma mesa redonda, né? Um círculo, e cada um ali sentadinho, só fazendo anotação, só fazendo anotação, só fazendo anotação, e o Lula falando. Eu falei, gente, isso aí não é para mim uma como é que fala? Uma coletiva de imprensa. Isso aí é um despacho de assessoria de imprensa. Isso aí é o Lula falando para a sua Ascom, né, para a assessoria de comunicação, e falando para os seus associados, né? E eu imagino muito aqui, igual aqui em São João del Rei, quando o prefeito Nivaldo, ele tem isso, né? Porque a imprensa é assim, você tem aquela turminha que recebe, porque é muito difícil sobreviver hoje no jornalismo sem ter esse aparato, né, do poder público. Então ele senta lá com a imprensa, coletiva de imprensa. Aí só vai falando, o pessoal vai anotando, tem que escrever o que ele mandou, se não escrever não recebe, entendeu? E assim é em várias partes do Brasil. Então o que eu vi foi isso. E é sobre isso que nós vamos falar. E agora eu vou passar uns recortes que ilustram muito bem sobre isso. Né? Depois de eu dar essa puxada de orelha aí na turma dos patriotas, né? Por que eu falei isso, gente? Primeiro, eu quero até pedir desculpa pela forma agressiva que eu fui. Eu sei que vocês me acompanham, mas é preciso, sabe? O remédio amargo é que cura. Então você está aí com um negócio dentro do seu coração que precisa pôr para fora.
E a gente tem que começar a respeitar o ser humano, porque o que a gente planta, a gente colhe, e toda ação tem uma reação igual e de efeito contrário. E eu venho falando sobre essa questão de ódio em todos os vídeos que eu faço, e é esse o problema do Brasil hoje. Nós vamos trabalhar em cima desse fundo. E eu faço esse vídeo, gente, porque a minha preocupação, e eu tive falando com o Tancredo, né, falo porque eu falo, né, no plano espiritual, e o Tancredo é uma pessoa com muita sabedoria, é um espírito iluminado, né, que pode dar um conselho bom para a gente. Ele falou assim: João, não recua. Fale o que for preciso, porque se você evitar uma morte, você já fez um papel importante para a humanidade. Então, dito isso, vamos começar mostrando um pouco do que foi essa coletiva, e eu fiz uns recortes. E, gente, eu quero falar para vocês que eu sou bem fiel e bem honesto nessa coisa de recorte. Eu não faço um recorte para distorcer, né, a ideia da pessoa, da mensagem, não. É porque o Lula, por exemplo, o Lula tem uma habilidade, cara. Cara, eu fico para morrer de que a capacidade tão inteligente que o Lula tem. Gente, se o Lula tivesse feito uma vida acadêmica desde pequeno, tivesse feito faculdade, tivesse feito direito, tivesse estudado aqui no ginásio Santo Antônio, tivesse tido uma formação franciscana com os padres holandeses, gente, o Lula ia ser um líder mundial com certeza, viu? Porque o homem tem uma inteligência. Eu tiro o chapéu para esse cara. O que ele fala, ele sabe o que o outro quer ouvir, ele sabe aonde ele dá o nó para passar a mensagem. Então ele fala muito, a mensagem dele sai muito picotada. Ele fala uma coisa, depois entra com uma ilustração para amaciar. Aí ele fala outra coisa, depois entra com uma ilustração para amaciar. Então ele dá uma no cravo e uma na ferradura, entendeu? Vamos escutar. E aí eu fiz um recorte. Eu vou deixar só uma parte para você pegar a parte objetiva, entendeu? Vamos lá. Vamos lá, Lula. E aí eu com o Tancredo, né? O Ministério do Ódio. Essa é a parte, primeiro capítulo, tá certo? Nós vamos falar do Ministério do Ódio. Vamos lá. Sabe? Aí, aliás, eu queria alertar vocês, se aparecer alguém xingando vocês em algum lugar com o telefone, tira o telefone de vocês e começa a filmar ele. Nós temos que colocar a cara dele na rede, porque nós temos que pegar essa gente. Essa gente tem que ser presa. Essa gente não tem o direito constitucional de ficar ofendendo as pessoas na rua, provocando pessoas na rua, ou seja, como se fossem dono do espaço, como se fosse dono da verdade absoluta nesse país. Eu fiquei muito, sabe, raivoso com o que aconteceu. Viu? Estou falando para você, patriotas, toda ação tem uma reação igual e de efeito contrário. E a mesma coisa eu falo para os anti-bolsonaristas. Gente, quando vocês xingam o Bolsonaro de genocida, genocida é o cara que quer matar uma multidão de gente. Isso é uma ofensa muito grande para um ser humano. E, vocês foram incisivos nisso. Então, vocês também têm culpa no cartório. E aí eu coloco a imprensa, coloco a militância. Vocês criaram esse ódio, entendeu? Rebatendo um outro ódio. Então, ficou essa coisa de troca-troca. Essa escalada do ódio é onde nós estamos. E é para isso que eu estou aqui, para mostrar para vocês aonde dói no outro. Então, quando você chama uma pessoa, um ser humano, um pai de família, de genocida, entendeu? É muito sério. Só que o Bolsonaro tem jogo de cintura, ele já é um cara acostumado a cascadura, entendeu? Levou isso na democracia. Já o Lula foi mais radical. Você viu? Tem que filmar, tem que pegar, tem que cercar e tem que prender. Prender essa turma. Vamos continuar vendo. A culpa no cartório, parte 2. Depois dessa estupidez que foi feita no último domingo, se vocês perguntarem para mim, ô Lula, você sabia que ia acontecer o que ia acontecer? Eu não sabia. Teve muita gente conivente. Eu estou convencido que a porta do Palácio do Planalto foi aberta para que gente entrasse,
porque não tem porta quebrada na porta de entrada, ou seja, significa que alguém facilitou a entrada deles aqui. Rapaz, tá vendo? Quando a esperteza é muito grande, ela acaba engolindo o dono. Quem disse isso? Quem disse isso? Tancredo Neves. Então, vão pensando comigo, sabe? Eu acho que você foi traído, Lula. O problema do Lula foi desde o começo com a parte de segurança pública, a parte da defesa. O primeiro ministro que ele escolheu foi o ministro da Defesa. Isso há muito tempo. Foi o primeiro. Quer dizer, era para ser um primor, né? Porque a preferência foi dada ao ministro da Defesa e o segundo foi o ministro da Justiça, o Dino. Então, o Dino começou a meter o pé pelas mãos, começou a nomear pessoas aí que no dia seguinte tinha que desnomear. Então, se eu fosse o Lula, eu repensava. Gente, Dino, você pode ser um bom parceiro, um bom companheiro, mas você está queimando meu filme. Você está pisando na bola. Com 12 dias de governo, eu já tive que prender 1.500 terroristas por sua causa. E o mundo inteiro está querendo saber. O que eu vou falar para o pessoal lá dos direitos humanos lá na Europa? Que eu prendi 1.500 terroristas, que eu fiz uma tiazinha do Zap virar uma terrorista perigosíssima, letal, que eu fiz uma família com criança de 8, 10 anos de idade virarem tudo terroristas. Imagina como que eu estou sendo pintado lá fora? Será que isso é... me ajuda aí, Diano, hein? Me ajuda aí, GSI. Então, fica aí. Agora, vamos continuar. A obsessão pelo poder. Eu mesmo, que estou com 77 anos, votei pela primeira vez para presidente da República. Em 89 eu votei em mim. A segunda vez eu votei em mim. A terceira vez eu votei em mim. A quarta vez eu votei em mim. A quinta vez eu votei em mim. Na sexta eu já votei na Dilma. E agora voltei a votar em mim outra vez, porque eu estou acostumado a votar em mim, então sempre que eu puder eu estou lá, que eu tenho certeza que eu não vou anular o voto. Eu queria dizer para vocês que eu estou com uma obsessão. Eu tenho que me dedicar mais. Eu tenho que inventar coisas novas, que o Pimenta é o ministro da SECOM, vai ter que trabalhar, vai ter que construir narrativas, construir novas ideias, mas não é apenas governar bem, é construir uma narrativa para que a gente restabeleça a paz, a tranquilidade e a harmonia nesse país. Esse negócio de construir narrativa, por que em vez de construir narrativa, não fala a verdade, né? Vamos ser sinceros com a população, vamos abrir o jogo. Construir narrativa, isso aí é coisa para militância. Você não tá... Gente, olha só, porque eu falo, não era hora de colocar o Lula num embate desse. Entendeu? O Lula é um cara muito inteligente, mas depois de uma certa idade começa, entendeu? Dar umas rateadas. E as coisas hoje evoluíram muito. Então, ele está falando para o Brasil, mas ele está falando também, né, para a imprensa ali. Então, ele tem que notar que aquilo ali que ele está falando, eu estou falando para a minha militância, porque hoje o jornalista dele ali é tudo militância, virou uma coisa só. Então, eu estou falando para a minha militância, mas está falando para o Brasil também. Só que ele está falando para o Brasil, olha, nós temos que construir uma narrativa para essa situação. Entendeu? Uma narrativa assim, vou inventar uma desculpa, vamos inventar uma coisa nova. Narrativa que eu entendo é isso. Assim, vamos falar a verdade, vamos apurar, vamos trazer os fatos, vamos falar a verdade. Doa a quem doer. Essa é a posição do estadista. Não é criar uma narrativa diante de um fato tão grave quanto esse,
que manchou a história da democracia, que manchou a história do poder judiciário, que manchou a história da nação e vai dar um trauma no coração de muitos brasileiros. Então agora, nós vamos para a parte mais importante. É aí que eu invoco a Bíblia, né? João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu estou falando isso aqui, gente, não é para provocar ninguém, não. Eu estou fazendo isso para tentar, entendeu? Atender um pedido do Tancredo, que é, João, tenta pacificar esse país. Custe, né, que doe em quem doer, mas tente pacificar esse país. Nós precisamos. Então vamos lá, a verdade revelada. Outro ponto direto. Não. Ainda estou aqui ainda. Desculpa aí, adiantei errado. Vamos lá, vocês já perceberam, né? Vamos lá. Ainda lá na coletiva de imprensa. E a urna eletrônica é perfeita, porque a gente fica sabendo 2 horas depois quem ganhou. A mais importante vitória que eu consegui em todas as disputas minhas. Aliás, eu acho que foi a eleição mais importante que esse país já teve depois da primeira eleição de 1989. Quando no mundo inteiro a urna eletrônica é invejada, porque se não fosse correta a urna eletrônica, o Lula jamais teria sido o presidente da República e a Dilma jamais teria ganhado aquela eleição de 2014, que foi uma eleição muito tensa. Gente, essa fala do Lula, ela é muito importante. Eu vou ter que repetir esse pedacinho que é muito significativo. Presta atenção. Quando a pessoa fala com a alma, né, é uma coisa muito interessante. Presta atenção. Já teve depois da primeira eleição de 1989. Quando no mundo inteiro a urna eletrônica é invejada, porque se não fosse correta a urna eletrônica, o Lula jamais teria sido o presidente da República e a Dilma jamais teria ganhado aquela eleição de 2014, que foi uma eleição muito tensa. Então vamos lá. Então a urna é correta, a urna é inviolável, é segurança para modelo para o mundo inteiro, só que as autoridades da Justiça Eleitoral sempre escondeu, camuflou, embaçou, não deixou que a sociedade percebesse que a digital do mesário pode abrir a urna para qualquer cidadão votar. Ou seja, a digital de todos os mesários podem violar a segurança da urna para qualquer eleitor votar. Perceberam o que eu estou falando? Isso foi escondido de vocês o tempo todo. Nunca foi revelado como uma coisa importante. Porque se revelar que a digital do eleitor a digital do mesário tem autonomia para abrir a urna para qualquer um votar, quebrou a segurança da urna. A urna ficou violável. Então, se você acha que alguém vai votar e não consegue, quem que abre para ele votar? O mesário. E quando você faz isso, você destrói toda a segurança da urna eletrônica e aí fala para o mundo inteiro que a nossa urna é inviolável, entendeu? E um fato bobo desse. Eu fiz umas matérias sobre isso na internet, eu recebi aqui, eu tenho uma lista aqui de mais de 100 cidadãos aqui, com os nomes, com os IDs de cada um, com a data que eles postaram direitinho, entendeu? Quando tem comentário, todos eles narrando fatos reais das experiências deles, são depoimentos, são testemunhas vivas de eleitores que viveram isso na sessão eleitoral. E aí eu vou terminar colocando a fala de umas imagens do Senado, não é coisa que eu catei na internet assim, não, é imagem de órgão público, tá? Então vamos lá. Outro ponto direto, urnas eletrônicas.
Desde 96, a gente não observou que o mesário autoriza qualquer pessoa a votar. Até para sacar dinheiro com Bolsa Família, Auxílio Brasil, precisa de senha. Quem tem que autorizar você a votar é você próprio. Se você esqueceu a sua senha, não vota. Existem vários casos de registro, são 472 mil sessões. A gente tem casos de votações e sequências em menos de 10, 20 segundos. É claro que você cria facilidade para mesários há 20 anos nas mesmas sessões. Eles já sabem quem vai, quantos brasileiros chegaram para votar e já tinham votado por eles. Se houver 5 erros em cada sessão, já são 2 milhões de votos. Na Colômbia, a Indra foi acusada de corromper oficiais eleitorais e forneceu o software. Corromper oficiais eleitorais. Nós temos uma urna que o erro começa na largada. A gente sabe quantas vezes a gente foi votar, a nossa impressão digital não funcionou e o mesário digita qualquer código e autoriza. Agora eu vou trabalhar como advogado do diabo. Você pode ser um mesário, eu um mesário. 15 segundos. Uma outra pessoa fica lá no caixa entre 4h30 e 5 horas. É o mesmo mesário há 20 anos. Ele sabe quem não vai votar. O cara faz 50, 60, 70 votos. Terceirizar o sistema eleitoral é atentar contra a nossa soberania. Precisamos garantir que o nosso país não sofreu um ataque cibernético e que o nosso povo está seguro e continuará vivendo livre e em democracia. Muito obrigado, senador Gino. Mas, em especial, é ainda mais grave nas urnas, onde houve votos após as 17 horas. O que poderia ser, claro, mas com uma particularidade, que muitas urnas, os votos após 17 horas, ultrapassam os 50% do total de votos. Incluso em algumas pesquisas, registraram votos até as 23 horas. Essas urnas, milhares delas, também registram, segundo logs públicos das próprias urnas, uma diferença entre 6 e 10 segundos entre cada votação. Cada voto entre 6 e 10 segundos. Existe uma urna, não tem o número de série, mas tem o código de carga. Então, esse log e essa urna estão associados. Beleza. O log continua errado. Que explicação eles deram pra ter um log errado ali? Tipo, de onde surgiu esse número? Eles não explicaram. Entendi. Eles só... Não, isso não explicaram. Eles... Não, você está dizendo que esse número está errado e isso não é problema. Eu disse, claro que é problema. Para mim é muito simples. Vocês fazem um documento dizendo que o número deve ser feito desse jeito e no log está de outro jeito. Isso para mim é um erro. Por que o cara não diz, não, de fato, vocês pegaram um erro, vocês têm razão, vamos sentar junto e vamos conversar. Para mim essa seria uma reação madura. Sim. Mas isso não aconteceu. Nosso trabalho é estritamente técnico. E aí, como eu comentei, tem outros indícios de mau funcionamento. Porque na hora que apareceu essas coisas na imprensa, até quando vazou, vários grupos que estão estudando esse assunto começaram a nos procurar, dizer, também achei isso, também achei aquilo. E eles, de fato, acham coisas interessantes, porque agora tem transparência, que foi o avanço do TSE, o log está publicado, qualquer pessoa vai lá, baixa o log. O negócio do log tem o documento. Então não tem dúvida, está errado. Não é minha opinião, é sua, está no seu documento. Eu só estou mostrando para você que o arquivo está diferente do que vocês disseram que tinha que ser. É muita ingenuidade o nosso sistema eleitoral. A gente tem que ser técnico, a gente tem que ser meio japonês nesse ponto. A gente tem que ir no erro, pá! Vamos parar de lamentar, vamos pegar o nosso Al Capone. Então, gente, a crise que nós estamos vivendo está agarrada nesse ponto. Isso aí, não é de agora. Isso vem acontecendo há muito tempo, porque é o mesmo sistema de urna eletrônica, é o mesmo sistema de mesário. Então foi todas as eleições igual a essa. A única diferença é que esse ano, quer dizer, nessa eleição, o TSE publicou os logs das urnas, que são uma espécie de um diário que fala como a urna se comporta. E aí foi feita a leitura e achou o problema. Então, essa fala do Lula, né, que é uma fala muito, muito significativa, vou repetir ela, vocês prestem atenção. 89. Quando no mundo inteiro a urna eletrônica é invejada, porque se não fosse correta a urna eletrônica, o Lula jamais teria sido presidente da República e a Dilma jamais teria ganhado aquela eleição de 2014, que foi uma eleição muito tensa. Então, se a urna não fosse, entendeu? Segura, eles jamais teriam ganhado.
E o inverso, como a urna não é segura, será que é por isso que eles ganharam? Então, essa é uma pergunta que ficou e que, o Aécio Neves foi governador aqui 2 vezes. Neto Tancredo. Quando eu conversei com o Tancredo, ele falou assim, João, vai lá, defende meu neto. Esse povo que votou no Bolsonaro foi o mesmo povo que votou no Aécio. Então, se teve essa bronca com essa época, que a Lava Jato nasceu disso tudo, o ódio começou ali por causa dessa urna, desse problema da urna. E olha, o Alckmin, que é seu vice, que já falou muitas vezes que vocês não têm limites, também perdeu uma eleição assim com vocês, e perdeu numa hora difícil, porque ele foi governador de São Paulo, veio com o respaldo do maior estado, a terceira maior economia da América Latina, e aí vocês... essa urna é segura. Mais um que levou uma paulada. O Serra que saiu do governo Fernando Henrique, como ministro da Saúde, que conseguiu quebrar as patentes dos laboratórios, aí, criar o remédio genérico, acabar com a máfia aí de exploradores da saúde pública, perdeu a eleição para vocês por essa urna inviolável. Então, gente, esse discurso que eu estou fazendo aqui é para evitar o pior, sabe? Eu sei que dói para a gente, sabe, saber disso tudo. O Brasil precisa resolver essa questão, sabe? A gente é uma nação tão importante, um povo tão bom, sabe? Eu sei que o PT tem boas intenções, eu sei que o Lula tem uma vontade enorme de ajudar o Brasil, mas, gente, vocês têm que ter o pé no chão, sabe? A esperteza não pode ser maior do que a vontade de ajudar, sabe? Se houver realmente uma justiça nesse país, a Justiça Eleitoral tinha que sentar e conversar sobre isso. Não passa o trator em cima, porque vira isso. Entendeu? E aí as velhinhas de Bíblia na mão vira terrorista. Gente. Já deu mais de meia hora, falei muito. Deus abençoe vocês, cubram vocês com o manto da Nossa Senhora, reflitam sobre isso que eu falei, tá? Pensam bem na dor do outro quando você estiver sentindo a sua dor. Antes de pôr para fora, se ponha no lugar do outro. Tá certo? Vamos botar esse país para frente. E aí vem um carnaval, vem muita coisa boa, gente. Vai começar o futebol, hein? Resolve isso aí logo. Um abraço.